Renan, o que é borderline? Então, borderline, pra mim, né, e pelo que eu tenho hoje de entendimento de borderline, é quando tu sempre se vê em uma borda, né? Vem muito disso. Então, tu vive tua vida normal, só que sempre correndo riscos. Riscos muitas vezes de se explodir, riscos muitas vezes de acabar atingindo aquela limitação, aquele limite que tu tens, que passando, né, daquela borda ali, às vezes tu acaba gerando um grande estrago tanto na tua vida, quanto muitas vezes até na vida das pessoas que te cercam. Então, eu hoje defino borderline como viver no limite, viver correndo riscos, assim. É literalmente uma borda ali, né, É do, uma do teu borda. limite. E como é que foi pra tu receber um diagnóstico? Então, foi muito difícil. Eu recebi esse diagnóstico em 2020, pandemia. Então, a gente não estava já muito bem, né, psicologicamente, isso eu falo a nível geral. O mundo inteiro já não estava bem psicologicamente enfrentando uma pandemia. Só que com essa questão de muitas vezes ficar recluso em casa, eu me expus a algumas outras coisas de programações, né, às vezes até mesmo em redes sociais, de conteúdos que eu não costumava assistir muito. E um desses conteúdos que eu comecei a ver muito com a minha mãe foi A Fazenda. Uhum. Então, época de ficar em casa, reality show, tava lá só com ela, aí assistindo com ela tinha a Raíssa Barbosa nessa edição do reality show. E aí ela tinha uns comportamentos muito demasiados, assim, que as pessoas do próprio reality, de dentro do reality, falavam muito que aquilo era, tipo assim, era normal, chamavam ela de louca, chamavam ela de retardada. E aí, em um dos episódios, né, que ela quebrou uma porta de um banheiro lá, né, chutando tudo, porque ela, ela, quando atingia esse limite, assim, ela tinha reações bem estratosféricas mesmo. E aí ela chutou a porta do banheiro, a minha mãe falou, ah, essa menina é muito retardada. E aquelas palavras da minha mãe, mesmo não sendo pra mim, eu não me senti bem, eu não me senti confortável. Me tocou assim, porque olhando a atitude dela, me imaginando naquela cena, eu tive a mesma sensação que eu faria aquilo, ou talvez até pior. Porque eu também tinha um guarda-roupa quebrado no meu quarto por, em um pico de raiva, ter dado um soco no guarda-roupa e ter quebrado também o espelho dele. Então ela está chutando ali a porta do banheiro, ter quebrado a porta do banheiro, não era nada diferente do que o Renan já tinha feito um dia. E aí quando a minha mãe falou isso, me tocou. Eu me senti alguém também retardado, alguém também anormal, como estavam sendo visto ela. E aí eu fui pesquisar nas redes sociais dela, né, o que que as pessoas estavam falando sobre isso, né. E aí tinha um destaque chamado borderline. E aí foi onde eu vi que ela tinha, né, o diagnóstico, ela tinha realmente esse transtorno, e ela já foi para lá, né, e já deixou esse aviso, né, para todo o pessoal ali que coordenava as redes sociais dela, que em qualquer tipo de comportamento, não usar aquilo como uma justificativa, mas de certa forma trazer essa pauta, né. Olha, ela tem as limitações dela, né. Então, de certa forma, aquilo era uma saída, uma fuga, né, que ela poderia utilizar. E aí aquilo me despertou a vontade de ir atrás, porque eu sempre fui muito criticado pelos meus comportamentos, sempre fui muito julgado, às vezes, pelas minhas reações, e nunca fui atrás. Nunca busquei descobrir se eu tinha alguma coisa ou não. E aí, nesse ponto em diante, né, a partir do momento que eu vi que ela tinha, que ela correu atrás, que ela se ajudou, né, que ela buscou, né, essa orientação, eu decidi fazer o mesmo, seguir os mesmos passos. E aí eu busquei esse diagnóstico, então foi basicamente esse Sim, processo. porque pra ti, até então, era tudo normal que tu tava vivendo, né? Ou tu sentia que tinha algo estranho contigo? Eu sempre senti que tinha algo errado, assim. Eu sempre me questionava muito. Vem também, né, de uma raiz de um abuso que eu sofri na minha infância e pré-adolescência. Só que até isso, né, se desbloqueou com o tempo. Então não foi, assim, algo que desde sempre eu já sabia disso. Então, de certa forma, eu podia, corrigir ali os meus caminhos, os meus passos, né? Ter um pouco mais de prudência de onde eu estava de como eu estava me movimentando, não. Porque como era tudo muito no subconsciente, no inconsciente, né? Então, de certa forma, muitas coisas eu reagia, não me entendia, não entendia o outro por não me entender, me questionava demais, assim, a minha vida foi sempre se questionar. Quando veio à tona muita coisa, o diagnóstico, quando desbloqueou em mim o que eu passei, eu tive picos de surto, assim. Aí eu sempre comento, né, que a depressão, ela veio, na verdade, depois do diagnóstico, ela não veio antes. Por mais que eu passasse todas as coisas, eu sempre fui uma pessoa que busquei e me questionei por que eu era daquele jeito. Então eu nunca me rendi. As pessoas me criticavam, elas me acusavam de várias coisas, mas eu nunca me rendi.
Só que eu me rendi quando eu tive o diagnóstico. Tu se sentia muito mal quando as pessoas te falavam o que tu era? Demais. Porque as palavras nunca vinham, né, elas nunca vinham de uma forma branda, né? Elas Sim. nunca vinham de uma forma doce. Era sempre nos picos, assim, de raiva, nos picos de estresse, principalmente em cenários como escola, como faculdade. Eu sempre tive realmente todas as esferas que eu estava inserido, eu tinha meus problemas, assim. E as palavras que eu ouvia, mesmo sabendo que não eram verdades, como eu falei, eu me questionava muito, sabe? Por que que eu estava ouvindo aquilo? Porque as minhas intenções, a motivação do meu coração não era aquela, mas era o que de fato eu entregava, infelizmente, como pessoa, como colega, como amigo. E depois de tudo isso aí, depois da parte da fazenda, tu se encontrar naquele diagnóstico da outra pessoa, quanto tempo até tu procurar ajuda médica, ou seja, especializada, uma psicóloga? Então, o processo, né, que eu recebi o diagnóstico, eu fui diretamente numa psiquiatra, Psiquiatra, direto. direto, fui Ah, tá. diretamente numa psiquiatra, e aí a gente fez um acompanhamento, né, ali de algumas sessões. Ela me pediu também para eu levar uma amiga, né, pra uma amiga, um amigo, enfim, alguém do meu conhecimento, como era algo que eu estava escondendo da minha família, eu fiz tudo na surdina, digamos assim. Eu não contei para eles que eu estava indo atrás. Tu tava com vergonha disso? Eu queria saber primeiro se realmente era isso para depois, né, de certa forma, acabar falando, sabe? Tipo, olha, realmente eu tenho isso e isso justifica muita coisa do que vocês viram a vida inteira, né? De muitas vezes até falta de respeito com os meus próprios pais. Só que eu tinha, né, esse medo, esse receio, então por isso eu preferi ir sozinho. Só que quando ela pediu para eu levar alguém muito conhecido, muito próximo, íntimo, eu aí levei uma amiga, né, que viu muita coisa, assim. Ela viu já, por exemplo, ela era uma amiga de igreja, então ela viu já eu querendo partir pra cima de um outro amigo nosso e brigar. E aí eu levei ela, aí os relatos dela, né, tipo assim, batiam muito com o que eu já vinha falando pra psiquiatra. E aí ela pediu um acompanhamento de mais ainda algumas sessões com o psicólogo. Aí eu fiz acompanhamento simultâneo, com psiquiatra e com psicólogo. E aí eu fiz ali os acompanhamentos com o psicólogo, contei minha vida toda pra ele, contei tudo que eu já fiz, tudo que eu já passei, né, tudo que eu já fiz outras pessoas passarem. E aí juntos eles chegaram num consenso que era borderline, né, que eu já fui, né, com essa suspeita, então eles só confirmaram, digamos assim, né. Ela falou no começo, né, às vezes a gente pega, né, uma coisinha e acha que é, né, uma característica só acha que é. Ah, uma característica só do TDAH acha que Uhum. tem TDAH. Às vezes não é, são fatos da personalidade, né, são peculiaridades da pessoa mesmo. Só que, no teu caso, pode ser outras coisas também, pode ser bipolaridade, pode ser outras coisas também. Só que realmente bateu com borderline porque eu sempre falo muito isso, né, até eu postei recentemente no meu perfil sobre a bipolaridade e o borderline são coisas bem diferentes em Uhum. determinados cenários, sabe. Então, eu já sabia dentro de mim que bipolar eu não era, porque o borderline, né, quando acontece alguma coisa, ele nem volta mais a ficar tranquilo, assim, a voltar o estado, anterior do humor que ele estava. Acaba ali, sabe. É que, pelo que parece, me corrija se eu estiver errado, é que o borderline, eles são picos de emoções rapidamente, né? Ele Uhum, vem aqui, vai ali. Já a bipolaridade, ela é mais sucinta, né? Ela tá lá em cima na mania, depois meio depressiva, depois na mania de novo, leva tempo, né? Somente até porque o diagnóstico de bipolaridade leva muito tempo. uhum. Mas o teu diagnóstico de borderline levou pouquíssimo tempo, né? Foi quanto tempo, assim, pra ter? Acredito que uns 2 meses. Ah, tá, então não foi tão pouco tempo, né? Não, eu Não fiz foi. ali um acompanhamento até, assim, a longo tempo, assim, com o Uhum. psicólogo, então E eles tentaram te remediar com algum tipo de eles remédio? sim, eles entregaram, né, ali um remédio, sugeriram esse remédio, eu tomei, só que eu acabei vendo efeitos colaterais que me prejudicaram mais do que não tomar. Antes eu tinha, né, meus picos de nervosismo e de estresse, só que o remédio ele me deixou muito depressivo, demais, demais, demais. Eu só queria dormir, eu não queria mais sair de casa, eu não conseguia nem levantar para ir trabalhar, então muitas vezes eu acabava atrasando para o trabalho. Na época que eu descobri que eu tive o diagnóstico, eu já era empreendedor, então, de certa forma, quando eu comecei a tomar um remédio, né, o empreendedor ele controla seus horários, né, ele tem domínio dos seus horários. O mínimo que eu podia trabalhar, eu assim fazia e isso vinha me prejudicando em outras áreas, na área profissional, área financeira. Então, de certa forma, eu comecei a ver que aquilo estava basicamente mais trazendo malefícios para mim, né, em outras áreas que também eram importantes para mim,
do que realmente melhorando. E pouca coisa oscilou na questão do que eu sentia sobre o comportamento de outras pessoas. Então não mudou muito. Ah, eu estou medicado, então o que o fulano está falando não está me afetando. Não, continuava me afetando. Então eu só vi, pelo menos aquele remédio, né? Às vezes possa ser que tenham outros que faça bem, mas aquele a qual foi me receitado, eu só vi, na verdade, questões que dificultaram ainda mais os meus dias, assim. Quanto tempo de uso do medicamento? Eu tomei o medicamento, eu fiz uns 2 meses ali, eu acho que eu tomei o medicamento meio ano, assim, uns 6 Ah, meses. então foi bastante, cara. Interessante esse teu, que tu acabou de falar, porque a maioria dos relatos onde que falam que o medicamento não funcionou ou deixou um pouco mais para baixo, que é o que acontece na maioria dos Sim. medicamentos, são de relatos de pessoas que usaram por um curto período de tempo, Uhum. que não esperaram a questão de ele realmente fazer efeito. Isso é Sim. muito interessante, porque mostra que tu queria realmente Sim. que funcionasse o remédio, né? Até porque tu estava usando há quase um ano, não é? Sim. Então, mas quais foram os efeitos reais, assim, do remédio que tu sentia, de fato? É, assim, eu não queria sair mais do meu quarto, eu só queria ficar dentro do meu quarto. Eu, mesmo tendo muita dificuldade de relacionamento, até hoje eu não sou a melhor pessoa para falar sobre relacionamentos, porque eu ainda patino em algumas áreas, mas eu nunca desisti de querer andar com pessoas, de querer amar pessoas, eu nunca desisti. Então eu sempre quis muito estar com as pessoas, eu sempre quis fazer amizades, eu sempre quis ser a pessoa que me relacionava. Eu sempre, mesmo tendo dificuldades, eu sempre tive essa busca por realmente poder dizer assim, olha, eu tenho pessoas comigo. E quando eu tomei o remédio, eu não queria mais me relacionar com ninguém. Eu, tipo, realmente só queria ficar trancado no meu quarto, que foi quando eu conheci minha esposa. Então, ela é uma pessoa que me tirou daquele lugar, porque a gente já se conhecia, a gente frequentava a mesma igreja, só que a gente não conversava. A gente não se relacionava assim no sentido, né, amoroso. A gente só éramos conhecidos da mesma igreja. E ela percebeu, mesmo sendo distante, ela percebeu que simplesmente eu nem na igreja não ia mais, eu fui parando de ir, eu fui me isolando, não queria me relacionar com mais ninguém, só queria ficar dentro do quarto. Às vezes a gente conversava, ela tava, tipo, na resenha pós-culto com o pessoal e eu tava na minha casa, dentro do quarto, falando pra ela que, tipo assim, eu tava com vontade de tomar todos os remédios de uma vez, então ela me conheceu exatamente na pior fase da minha vida, assim, né? Então, significou bastante a nossa história, realmente ela me tirou daquele lugar, né? Ela me tirou daquele poço, assim, onde eu tava. Entendi.